Oi, tudo bem? Olá, pessoal. Estamos aqui de novo, Raquel. Bruno. E a gente vai falar hoje de um tema super, ultra, mega importante chamado. Protocolo de transfusão maciça, PTM. Exatamente. Esse tema é importante para todo mundo, mas para quem trabalha em hospital de trauma, hospital que faz atenção obstétrica, hospital que tem grandes cirurgias, aí que você tem que ficar com a cabeça mais alerta. Resumindo, todo mundo tem que saber. Exatamente. E o que é esse protocolo? O protocolo, vamos começar pela história, né? Como é que Perfeito. começou? Inicialmente, questão de guerra, questão de atendimentos de urgência, pacientes com perda volêmica, né? Lá atrás, sendo aqueles trabalhos mais clássicos sobre a Golden Hour, né? Que a gente tem que fazer a reposição volêmica do paciente, especialmente nesse primeiro atendimento, nesse primeiro momento mais importante, mas a gente sabe que hoje que a gente não pode só repor cristalóide, só repor solução salina, ringer lactato, porque primeiro isso não repõe o sangue perdido, grosseiramente falando, né? Isso. A gente está num cenário que foi basicamente choque hipovolêmico, né? Isso. Cenário de guerra. Então, o que a gente poderia fazer para reduzir? Lógico que as soluções, a solução salina, o ring lactato, eles deram o salto, né? Em redução de mortalidade dos Perfeito. pacientes. Mas óbvio que a gente tem outras medidas. E nesses pacientes foi visto que se eu repusesse sangue de forma mais rápida e mais precoce, eu ia reduzir a mortalidade, inclusive de forma bastante contundente. Perfeito. Vocês vão ver que a gente vai falar muito sobre trauma, mas é porque a maioria dos estudos são no contexto de trauma. Isso. E outra coisa, a gente sabe hoje que transfundir, olha só, que infundir muito soro, mesmo no contexto de uma situação perioperatório eletivo, por exemplo, mais de 3 litros aumenta hipertensão intraabdominal, aumenta edema agudo de pulmão e aumenta ilho paralítico e complicação pulmonar pós-operatória. Então, é péssimo fazer soro e a revelia. Perfeito. A gente vê aquele paciente com derramezinho pleural, discreto, bilateral, com ascite, líquido que extravasou para o terceiro espaço, Isso, porque o paciente precisava de outras medidas também, né? exatamente. E nesse cenário, Raquel, assim, qual é o paciente que vai se beneficiar do PTM? Perfeito. Então, assim, gente, o PTM, ele é para quem, né? É um protocolo, na verdade, vamos começar inicialmente, não confundir com transfusão maciça. Transfusão maciça é um conceito que é histórico, acima de 10 concentrados em 24 horas, ou acima de 4 concentrados em uma Uhum. hora, ou o paciente que tem uma necessidade de reposição volêmica de mais de 50% da sua volemia em Em 3 três horas, horas. ou então o paciente tem uma perda de 150 ml em minuto. Nem todo paciente que vai assinar o protocolo tem uma transfusão maciça. E o que vai ser feito, né? Por que eu tenho que pensar em repor hemácias precocemente, plasma precocemente para esse paciente que está sangrando? Eu tenho que avaliar, primeiro, quão instável está o meu paciente. Perfeito. Esse paciente tem uma perda volêmica realmente agressiva, ativa e que esse sangramento não vai parar? Não é um sangramento, por exemplo, que tem um vaso, eu já estou com a pinça ali, pufo, vou clampear, game over. Não, é um sangramento que perpetuar-se-á. Ou esse paciente também tem um trauma grave e está sangrando ativamente, a gente vai ver que no trauma eu tenho scores, né, para poder avaliar isso. Então, foi essa circunstância, situação cirúrgica, por exemplo, esse paciente se beneficia, ou seja, o benefício da transfusão, ele é superior ao risco de ter uma complicação? Se sim, esse paciente estará aí sugerido que você acione sim o protocolo de transfusão maciça. O Ótimo. protocolo em si varia para cada hospital. Isso, é individual de cada instituição. E vamos aproveitar, quer falar logo sobre o ABC Score? Pode ser. Então, a gente no paciente com trauma, né, então a gente tem um score, que é o ABC score, que é uma forma da gente pontuar se esse paciente se beneficia de acionar o PTM ou não. Então, a gente usa variáveis como a frequência cardíaca acima de 120, a pressão arterial sistólica abaixo de 90, a gente usa variável como o mecanismo do trauma, o trauma penetrante, e utiliza também o FAST. Então, Perfeito. se eu tenho mais de 2 pontos positivos, esse paciente aí, eu aciono 2 pontos ou mais, eu vou sugerir acionar o PTM para esse doente. Cuidado com a frequência cardíaca, É né? isso, ela pode ter vários confundidores, né? Desde dor, desde ansiedade, paciente, por exemplo, que
vê sangue, se assusta, não tem como. Imagine o próprio, né? É, então isso daí pode alterar, né? Então você pode sensibilizar ainda mais o acionamento, né? Diminuir o gatilho para acionar. E o uso de drogas, né? Os Perfeito. pacientes, por exemplo, o politrauma, mas ele estava utilizando cocaína e aí acabou se jogando contra alguma estrutura. A gente vê isso com êxtase também, a pessoa fica crazy e aí faz essas Isso. E também, além do ABC Score, a gente tem o Shock Index, né? Isso, E você beleza. só precisa de duas coisas simples, a frequência cardíaca e a pressão arterial sistólica. Que são indiretamente utilizadas aí no No ABC, né? ABC Score. Então, se você não souber acessar tudo, pelo menos isso daí. E você tem que uma razão acima de 1,2 no cenário de sangramento com o paciente corretamente avaliado, você aumenta a sensibilidade para detectar algum possível choque hipovolêmico. Muito, exatamente. Basicamente, como você falou, é hemostasia, né? Hemostasia, o paciente vai ter uma frequência cardíaca aumentada para compensar uma hipotensão. Tentar manter a homeostase, né? Perfeito. Porque aí a tendência é você aumentar o débito cardíaco, né? Então, como é que eu vou fazer isso se eu não tenho volume sistólico? Eu tenho que mexer na frequência. Então, eu vou Isso. aumentar essa frequência cardíaca, mas aí isso já está tendo um desequilíbrio, por isso eu estou evoluindo para a hipotensão. E a hipotensão, ela é um marcador tardio, né? Então, não dá para esperar o paciente já estar hipotenso para eu pensar que ele descompensou, né? Verdade. A hipotensão, ela vai se manifestar já naqueles choques de grau 3, grau 4, né? Que o paciente está evoluindo já, mas antes ele já lhe deu vários sinais. Ele já está pálido, já está taquicárdico, às vezes já pode estar evoluindo até para bradicardia, dependendo da condição do choque, mas é o paciente que não veio bem e você, infelizmente, falhou em identificar ali na primeira avaliação. E uma coisa importante que no contexto do trauma, né, o paciente pode ter um trauma raquimedular e aí ele não taquicardiza. Isso. A Então tem que desautonomia ficar é uma coisa complicada. Mas acionamos o PTM. Antes de começar a transfusão propriamente dita, tem alguma substância, alguma droga que a gente possa fazer? pronto, beleza. Acionei o PTM, primeira coisa, eu tenho que tentar parar o sangramento. Primeiro fato, né? Então, Isso. se tá lá no ambiente extra-hospitalar, por exemplo, e é um trauma, tenta fazer um torniquete, compressão, faz alguma coisa. Se tá cirúrgico, ver o que pode ser feito. Mas, enfim, para o sangramento, coleta exames desse paciente, tem que ser coletado o hemograma, TAP, TTPA, fibrinogênio, e os eletrólitos podem ser acessados de forma muito rápida pela gasometria venosa, né? Beleza. Os eletrólitos mais importantes nesse momento. Potássio e cálcio. Exatamente. A gente vai falar no segundo episódio sobre complicações de transfusão, então presta atenção. Então, beleza, a gente faz esse acionamento. E aí, de forma geral, mais de 60% dos locais colocam o ácido transamin como um fator aí a ser utilizado junto, porque ele é um antifibrinolítico. Vem trabalhos, os crash trials aí, que consolidaram o seu uso no contexto de uma injúria a menos de 3 horas. Do trauma, lembrar que esse trabalho clássico é no contexto de trauma. Exato, mas a gente utiliza no contexto de redução de hemotransfusão no perioperatório também, pacientes que podem sangrar e tudo, a gente já faz esse transamin ali Vai numa... ter esse episódio também. Exato. E aí a gente faz 1 grama, pá, 10 minutos, e depois 1 grama A cada em 8 8 horas. horas. Isso mesmo. E aí, na sequência, vai a hemotransfusão, né? Pronto. Lembrar que o PTM tem que ter uma coordenação muito bem feita dentro do hospital, principalmente com as pessoas do centro, né, de hemoterapia. Tem um responsável por isso que fica ali Geralmente com a equipe, né? com a equipe. O pessoal é muito bem orientado, então eles estão preparados para orientar, para tirar alguma dúvida, né? E o protocolo em si, Raquel, o que é que consiste esse tal desse PTM? Beleza. Então, parte do protocolo é essa coleta de exames e avaliação inicial. E aí eu vou fazer a transfusão de concentrado de hemácias e plasma fresco congelado. Ok, mas eu vou esperar saírem as provas de coagulação do paciente? Não, você já faz a transfusão imediato. Lembrar que você não vai ter o crossmatch, né? Você não vai ter a prova cruzada. Isso. Então, nesse momento, essa transfusão aí é às cegas. E aí, o que acontece? O protocolo, essa razão mudou ao longo do tempo, né? Perfeito. Já chegou a ter 8 concentrados para começar De a transfundir hemácias, plasma, isso. por exemplo.
Então, hoje a gente utiliza uma razão, de forma geral, 1:1 ou 2:1, a depender do local. Isso, 1 é para 1 para 1, um né? concentrado, um plasma, uma unidade de plaquetas, né? Isso, Mas o crio não entra nesse para um, né? Ele é isso. individualizado. Esse 1 que a gente está falando de plaqueta é buff ou aférese, né? Que Isso. fique claro. Exatamente. Então, a gente faz essa avaliação, faz essa transfusão, de forma geral, 4 a 6 itens, né, unidades a serem transfundidas naquele momento inicial. E aí, dentro desses exames, a gente coleta, obviamente, uma amostra para ser feito o pareamento e ser feitas as provas cruzadas, para que mesmo que esse paciente tenha necessidade de transfusões adicionais, essas sejam feitas de forma compatível. Perfeito. Então, o primeiro é um sangue genérico, então, teoricamente, aquele ABO com sangue O negativo, né? Nos próximos de complicações, a gente vai falar um pouquinho sobre o fator RH, tem algumas Isso, das particularidades, né? E complicações. assim que disponível o resultado, a gente começa a transfundir o sangue compatível com o paciente. Isso, exatamente isso. E aí, a quantidade, como a gente falou, varia conforme cada serviço. Habitualmente, 1 hora depois, você vai recoletar esses exames para poder ver. Por que que você não espera, né? Como você bem colocou. Porque, na verdade, daqui que sai esse TAP-TTPA, o paciente já exsanguinou, né? Se você pensar em 150 ml minutos, esperar 40 minutos para sair, Não dá, né? não dá. E sobre o fibrinogênio nesse contexto, o que é que a gente pode falar sobre ele? Pronto, perfeito. O fibrinogênio, a gente coleta inicialmente, né, um dos primeiros fatores que cai nesse fator 1. Então, é um dos primeiros fatores que cai no contexto do sangramento ativo. Então, a gente objetiva um alvo, na maioria dos locais, de acima de 150 a 200 o paciente que está sangrando. Então, nesse contexto, a gente não inicia, por exemplo, nem com concentrado de fibrinogênio, nem com crio precipitado. Eu posso repor fibrinogênio dessas duas formas. Mas, a partir do momento que sai essa avaliação inicial, eu posso lançar mão ou não, a depender dos exames. E aí, uma grande ferramenta que veio com o tempo, né? A gente utiliza no paciente hepatopato, utiliza no transplante hepático e utiliza no PTM, no contexto de sangramento ativo, que é o. Tromboelastografia, né? Exatamente, que em 5, 10 minutos eu tenho uma avaliação muito precisa do que está acontecendo. Isso. E outra, aquele exame que eu pedi lá no início já mudou tudo, né? É um recorte. Eu não tenho a avaliação dinâmica. Então, isso ali já não serviu, por exemplo, para o contexto que está agora. Verdade. Alguns protocolos botam a reavaliação a cada hora, a cada, enfim, com coleta de novos exames seriados, mas se você tem um exame acurado, que você permite ver o tipo de fator que está deficiente para repor Se tem da melhor disfunção forma, plaquetária, se tem não é? hiperfibrinólise, por exemplo, né? Isso, então isso faz uma diferença. O problema é o acesso, né? Isso, É caro, é difícil de padronizar e nem todo mundo, infelizmente, tem um contato ainda para saber utilizar da melhor forma correta, é verdade, é verdade. não é? E em relação a isso, comecei o protocolo, eu vou receber toda essa quantidade de sangue, eu vou receber no 1 para 1, 4 unidades, vou receber 12 bolsas, pelo menos. Tem um momento Não, de não, sair, como não. é que funciona? Não, a gente inicia, né? Por exemplo, no hospital que eu trabalho são 4 unidades, né? Os 2 Alô, concentrados. Frotão. Ó, pessoal da minha equipe, 2 concentrados de massa, 2 concentrados, 2 plasmas, e aí depois você vai ver se precisa de mais, né? Em alguns locais são 6. Esse paciente sai do PTM a partir do momento que ele adquiriu estabilidade hemodinâmica. Perfeito. Adquiriu estabilidade, não faz sentido você continuar. E lembrando que esse paciente antes do PTM, ele foi ressuscitado volemicamente, né? A gente, atualmente falando aí do trauma, a gente não faz mais do que 1 a 2 litros, que a gente sabe que pode ter aquele efeito dilucional. Mas às vezes, por exemplo, é um paciente com pancreatite, é um paciente que já vem com balanço hídrico negativo, esse paciente está na enfermaria, é outro contexto, está na UTI, é outro contexto dessa ressuscitação inicial. Perfeito. Mas, de forma geral, esse paciente foi ressuscitado e aí você vai acionar o PTM. Obviamente, a gente está falando aqui de uma ressuscitação, gente, que ela é precisa, né? É Você não vai guiada por fazer, você não metas. vai fazer 2,5 litros, 3 litros para poder Não. acionar o PTM. Isso não faz sentido. É sem juízo. Perfeito. Eu acho que para esse primeiro momento era isso, né, Raquel? Eu acho que sim. É um tema complexo, é um tema gostoso de falar, porque tem muita coisa legal envolvida, Verdade. né? Tem muito do contexto do trauma. O trauma normalmente empolga, a gente tem vários cursos legais, o ATLS, né?
E ele tá bem estipulado no ATLS a questão do PTM, né? E a gente vai Exatamente. fazer uma série de episódios menores sobre esse tema, pra gente puxando os links. Exatamente. Então, preste atenção, vê na sua instituição se tem esse protocolo. Também pode ser chamado de protocolo de hemorragia grave, pode estar lá, não protocolo de transfusão maciça, mas fica atento e tem que ser medular, né? Isso tem que estar na sua cabeça, porque realmente muda o prognóstico do paciente. E tempo é vida, né? É, tempo é vida, tempo é órgão, né? Tempo é cérebro, coração, sangue. É tudo. É. Tchau. Um abraço.